O rei Viserys I, que a gente vai assistir em House of the Dragon, foi o quinto rei Targaryen a sentar no Trono de Ferro. Por isso aqui nesse especial a gente vai entender bem quem foram os 4 reis anteriores a ele. No vídeo passado a gente falou bastante sobre o começo da conquista de Aegon. Aqui a gente vai falar do final da conquista dele e de como que foi o seu reinado depois que ele se sentou no Trono de Ferro pela primeira vez. Fala galera, como é que Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de House of the Dragon, série que promete e que o profeta Mateus está profetizando que vai ser a série do ano, meus amigos. No vídeo anterior a gente falou mais da conquista de Aegon, falamos das 2 principais batalhas da conquista e aqui nesse vídeo a gente vai falar da última grande batalha. Mas claro, se você está chegando no meu canal através desse vídeo, prazer, meu nome é Mateus, aqui a gente fala bastante de séries e filmes e vamos ter uma grande cobertura de House of the Dragon. Portanto, se você gosta de todo esse universo de Game of Thrones, se inscreve no canal se não está inscrito, ativa o sino de notificações e me segue no Instagram também para acompanhar parte do especial que eu vou levar para lá. A essa altura do campeonato, a casa Horde e a casa do Randall já tinham caído. O Aegon Targaryen já tinha controle das terras fluviais e das terras da tempestade. Portanto, os outros reis de Westeros já sabiam que a hora deles estava chegando. Por isso, os reis de Westeros começaram a se organizar ali. O rei do norte, o rei Stark, ele convocou todos os seus vassalos. A rainha regente Aeryn, ela estava governando pelo seu filho, que ainda era uma criança, ela trancou todos os portões do castelo, da montanha, e ela se trancou dentro do ninho da águia. Ao mesmo tempo, ela enviou uma foto dela mesmo pro Aegon, tentando meio que seduzir ele, dizendo que o reconheceria como rei se ele reconhecesse o filho dela como herdeiro. Enquanto isso, uma coisa extraordinária acontecia. Os 2 reis mais ricos de Westeros estavam unindo forças. O rei Lannister, de Rocher do Casterly, e o rei Gardner da Campina se juntaram contra Aegon Targaryen e eles conseguiram reunir um exército de mais de 50 mil pessoas, o maior exército que o Westeros já viu. E aí os exércitos se encontraram, só que eles se encontraram numa área plana, num campo de trigo, o solo estava firme, ideal para cavalos pesados. Dessa forma, o exército de Aegon não ia ter a facilidade da chuva, nem a facilidade de estar no topo de uma colina, como foi que aconteceu lá na guerra contra o rei Argilac, que eu falei no meu vídeo anterior. Não chovia 15 dias e o solo estava seco, então os cavalos do exército do rei Lannister e Gardner iam conseguir andar muito rápido. Eles acharam que iam vencer. Eles tinham 5 vezes mais o exército de Aegon Targaryen e a batalha começou e acabou rapidinho. Aegon e suas irmãs voaram em seus dragões. Enquanto Balerion fazia chover fogo em cima do exército inimigo, Vhagar e Meraxes estavam colocando fogo não no exército, mas na plantação de trigo ali em volta. A plantação estava seca. O vento estava contra o exército inimigo, então o vento estava ajudando a espalhar ainda mais o fogo em cima dessa galera. Mais de 4.000 homens morreram nas chamas. Outros 1.000 conseguiram escapar só para serem mortos pelo exército de Aegon que estava ali do lado de fora. Como eles estavam contra o vento, então eles estavam ali de boaça, só esperando. Saía uma pessoa desesperada das chamas, eles iam lá, pum, matava. Com a espada, com o arco, com a lança, enfim. Muita gente acabou morrendo assim. Aegon perdeu menos de 100 homens nessa batalha que ficou conhecida como Campo de Fogo. O rei Lannister conseguiu fugir ali, conseguiu se embrenhar na mata, sumir e ninguém achou, mas o rei Gardner morreu, assim como toda a sua família. Era o fim da casa Gardner. No dia seguinte, o rei Lannister foi capturado e aí sim, ele dobrou os joelhos e reconheceu Aegon Targaryen como rei. Fiel às suas promessas, o Aegon mandou ele levantar e deixou ele com todas as suas terras, todas as suas propriedades e todos os seus vassalos. Imediatamente, Aegon foi para Jardim de Cima para tentar tomar posse do castelo dos Gardner. Só que quando ele chegou lá, tinha um intendente Tyrell que recebeu ele de braços abertos. Falou, e aí meu chapa, toma aqui a chave do castelo, você é meu rei. O cara recebeu o Aegon como se o Aegon fosse realmente o rei dele. E como recompensa, Aegon nomeou esse cara Tyrell como o protetor do sul, e todas as casas que eram casas vassalas da casa Gardner se tornaram casas vassalas da casa Tyrell. E aí Aegon ficou sabendo que os Starks tinham organizado um exército enorme e estavam descendo, estavam em direção ao sul de Westeros. Nisso, ele convocou todos os seus novos aliados, as casas que ele tinha acabado de conquistar, para se encontrar com os Starks, e aí a galera partiu para o norte. Quando o rei Stark encontrou o exército de Aegon, ele ficou meio chocado, porque não era o que ele estava esperando. Aegon convocou, como eu
eu disse, todas as novas casas que ele tinha acabado de conquistar. Então o exército de Aegon, pela primeira vez, era maior em pessoas do que o outro exército. Aegon tinha 50% mais gente em seu exército do que o Stark com o pessoal do norte, sem falar que Aegon ainda tinha 3 dragões. Então assim, não tinha chance dos Starks vencerem essa batalha. O rei Stark então passou a noite no seu acampamento pensando no que ele ia fazer. No dia seguinte, ele foi encontrar o Aegon e aí sim, ele reconheceu o Aegon como rei, ele se ajoelhou aos pés do Aegon como rei, mas ele levantou como Lord Stark de Winterfell, protetor do norte. E aí ele ficou conhecido também como o rei que ajoelhou, mas ele tomou a decisão mais sensata, porque nenhum nortenho, nenhuma pessoa do norte sofreu com as queimaduras dos dragões de Aegon Targaryen. Com 5 dos 7 reinos já conquistados, Aegon mandou a sua irmã Visenya para o Vale de Arryn, enquanto ele mandou a outra irmã, a Rhaenys, para Dorne. Vocês lembram de Game of Thrones que o caminho para chegar até o castelo do Ninho na Águia é muito difícil, é precipício para todo lado. Tomar o castelo de assalto com um exército, então, é impossível. Só que Visenya tinha um dragão, né? Então ela foi voando, ela passou voando, subiu voando e ela aterrissou dentro do pátio do Ninho da Águia. Quando a rainha regente chegou meio que desesperada com seus guardas ali, ela encontrou o seu filho, herdeiro, sentado no colo de Visenya Targaryen e olhando maravilhado para Vhagar. E depois disso nem tinha mais o que fazer, né? As mulheres se olharam, a rainha regente ficou chocada por um momento, mas depois ela colocou um sorriso no rosto e as mulheres trocaram gentilezas. A batalha já estava ganha. Desde esse momento, o pequeno jovem Arryn não era mais um rei. Agora ele era um lorde. E depois disso ele até que deu umas voltinhas com Visenya no colo de Vhagar ali, né? Então assim, parece que o garoto estava se divertindo, parece que ele estava tendo o melhor dia da sua vida. No final, ninguém saiu perdendo. Já a Rhaenys teve uma jornada um pouco mais difícil. Ela foi até Dorne e em Dorne ela estava voando para o castelo das Casas Nobres, né? Só que quando ela chegava lá, ela não encontrava ninguém. O castelo estava completamente vazio, exceto por algumas crianças e alguns idosos. Então ela ficava voando de cidade a cidade, de castelo a castelo e nunca achava ninguém. Tipo, os dorneses tinham desaparecido. Ela não encontrava nenhum lorde, nenhum soldado, ninguém para dobrar o joelho ou para declarar guerra contra os Targaryen. Só crianças e idosos. Até que Rhaenys voou até Lança Solar, que é o castelo, né, da Casa Martell. E aí ela encontrou a princesa de Dorne lá, que era uma velha, careca, cega, mas geniosa. Ela falou que não ia dobrar o joelho porque Dorne não se submete a ninguém. Rhaenys disse que voltaria com fogo e sangue e ela falou, vem aí, pode voltar, mas volta por sua conta e risco. E foi assim que Dorne permaneceu sem ser conquistado. Aegon então voou até Vila Velha, que era a maior cidade de Westeros e a capital da Fé dos Sete também. Era lá onde o Alto Septão morava. Então o Aegon ele precisava conquistar aquilo ali, ele precisava se dar bem com a religião. A gente viu bem em Game of Thrones como que é o reinado de um rei que não se dá bem com a religião dos seus súditos, né? E a Fé dos Sete era predominante em todo o Westeros, menos no norte. Aegon tinha conquistado as casas nobres, mas era importante para ele também conquistar o coração de Westeros representado pela religião. Sem falar que o Alto Septão ainda contava com a fé militante, que era mais ou menos um exército particular dele ali. Então o Aegon estava chegando, né? Ele estava preparado para tudo, mas quando ele chegou em Vila Velha, ele se surpreendeu. Os portões estavam abertos e a galera estava ali esperando ele já para recepcionar e se curvar. O Alto Septão tinha tido uma visão de que se eles levantassem armas contra Aegon Targaryen, ia morrer todo mundo, fiéis e não fiéis. Então eles apenas esperaram pacificamente para se submeter. O Alto Septão então coroou Aegon Targaryen, primeiro de seu nome, rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos e protetor do território. E aí sim, essa que foi a coroação que foi considerada a oficial, porque nessa hora tinha muitos lords assistindo, tinha muita gente comemorando, o povo todo comemorava o jovem rei Aegon Targaryen. E aí, Aegon voou de volta até o lugar onde ele tinha pisado em Westeros pela primeira vez ali, quando ele começou a sua conquista, e já tinha começado a surgir uma pequena cidade ali, onde ele fez o Aegon Forte, né, o Forte de Aegon. E essa cidade, os moradores locais batizaram de Porto Real, em homenagem a Aegon Targaryen. E ele disse que era de lá que ele comandaria os 7 reinos. E depois de cada uma dessas batalhas vencidas, o Aegon recolhia as espadas dos castelos, né, e dos senhores conquistados. Então, todas essas espadas ele estava mandando sempre para o Aegon Forte, sempre para Porto Real. E quando ele chegou lá, depois de ser coroado, ele forjou o Trono de Ferro com essas espadas dos derrotados nas chamas de Balerion. O Trono de Ferro que seria um símbolo de poder por quase 300 anos. O reinado de Aegon I Targaryen foi sobretudo um reinado de paz,
O Aegon, ele não gostava de guerras. Sim, ele se envolvia em guerras quando era necessário, mas ele não sentia nenhum prazer nisso. Nesse momento, tudo ao sul da muralha, em Westeros, era governado por Aegon Targaryen, exceto Dorne. Por isso, era óbvio que ele precisava voltar as suas atenções para lá. Rhaenys Targaryen cumpriu a promessa que ela fez à princesa de Dorne e ela retornou trazendo fogo e sangue. Ela queimou uma cidade flutuante, né, e foi meio que tentar conquistar alguns outros castelos que estavam vazios também, antes de ir até o castelo dos Martell para esperar pelo seu irmão. Aegon se envolveu pessoalmente nessa batalha. Voando em Balerion, ele passou por alguns castelos vazios ali até chegar em Lança Solar, que também estava vazio. Os Dorneses estavam repetindo a estratégia que eles já tinham feito anos atrás, quando a Rhaenys veio montada em Meraxes. Mas quando o Aegon chegou e viu o castelo vazio, ele falou: os lordes dorneses desistiram, fugiram, então Dorne já está sob o controle, e ele colocou pessoas da confiança dele para governar esses castelos em Dorne e voltou para Porto Real. Só que antes mesmo de Aegon chegar em Porto Real, os dorneses que tinham sumido apareceram e retomaram todos os castelos que eles tinham perdido, teoricamente, e mataram toda a guarnição real. Olhos Baratheon, coitado, vocês lembram da mão do rei? Ele conduziu um exército de 1000 cavaleiros até Dorne e esse exército foi completamente rechaçado. E o Horys Baratheon foi capturado, né? Ele foi devolvido para os Targaryen depois em troca do peso dele em ouro. O Aegon negociou. Só que quando os dorneses devolveram ele sem a mão da espada, para que ele nunca mais pegasse em espadas contra Dorne. Aegon não ia aceitar derrotas, né? E durante alguns anos, essa guerra com Dorne foi esse toma lá da cá. Um ataque aqui, outro ataque ali, mas nada de efetivo mesmo acontecia. Até que chegou certo dia que Aegon resolveu colocar todos os seus dragões contra Dorne. Ele foi com Balerion atacar um lugar, a Visenya foi com Vhagar atacar outro lugar de Dorne e a Rhaenys foi com Meraxes atacar um outro lugar lá. Só que nesse dia uma tragédia aconteceu. Os dragões têm uma pele muito dura e é raro alguma coisa lançada contra eles furar a pele deles, só deixa os dragões ainda mais nervosos. Só que nesse dia aconteceu uma tragédia. Quando Rhaenys desceu em Meraxes, um amaldiçoado com uma mira muito boa conseguiu acertar de uma balista, né? Atirar de uma balista e acertar o olho de Meraxes. O dragão caiu do céu e morreu, e a princesa, rainha Rhaenys, na verdade, e esposa do Aegon morreu também. A irmã, esposa e rainha de Aegon, o Conquistador, estava morta. E aí os dorneses iriam experimentar o que ficou conhecido como a Ira do Dragão. Repetidamente, os castelos dorneses arderam sobre as chamas de Vhagar e Balerion. É dito que em alguns lugares de Dorne a areia já estava virando até vidro de tão quente que estava. Nesse momento, Dorne já tinha acabado, né? Dorne virou uma terra de pragas, pestilência, fome. Ninguém era feliz em Dorne, mas os dorneses permaneceram insubmissos. Quando a princesa velha de Dorne, aquela que eu falei que era cega, morreu, e o filho dela a sucedeu, esse filho já estava velho também, e ele estava cansado de guerra. Então ele enviou uma comitiva até Aegon, né, liderado pela sua própria filha, para negociar os termos de paz. Inicialmente, Aegon não ia aceitar essa paz, mas aí a princesa de Dorne deu a ele uma carta que só ele leu, ninguém sabe o que estava, mas que mudou a ideia de Aegon e ele resolveu aceitar. E assim acabou a Primeira Guerra Dornesa. Mas tirando isso, o reinado de Aegon foi de paz. Para manter os 7 reinos unidos, o Aegon convencia, né, os lordes, né, ao redor de Westeros de enviarem seus filhos e filhas mais novos para viver com ele na corte. Ao mesmo tempo, Rhaenys e Visenya começavam a fazer casamentos arranjados entre casas de diferentes lugares. Porque lembra que eu falei que antes da conquista sempre tinha 2 ou 3 reinos em guerra? Tinha muita rivalidade. Então, eles tentando fazer esse casamento entre casas, uma casa do norte, uma casa do sul, né, um casamento entre o Lannister e o Stark, meio que fazia as coisas ficarem em paz por mais tempo. E o próprio rei Aegon gastava metade do seu tempo em comitivas reais, em turnês reais. Ele levava uma comitiva com ele e ia se hospedar nos castelos de senhores grandes e pequenos. O que o Aegon estava fazendo era manter uma imagem vívida dele na mente dos seus súditos. Assim, ele reprimia qualquer rebelião. O Aegon era muito esperto. Foi nessa época também que surgiu a Guarda Real. No auge da Guerra Dornesa, a rainha Visenya dormia de cota de malha e incentivava o seu irmão também, só que ele falava que não, porque ele tinha os guardas dele e tal, e ela foi lá e cortou a bochecha dele, o rosto dele, antes que os guardas dele conseguissem perceber e reagir. Nesse momento, o Aegon percebeu, realmente eu preciso de uma guarda melhor. E aí que Visenya, né, começou a convocar cavaleiros para servir Aegon como a guarda real. Ela que organizou tudo e ela fez os votos da guarda real inspirados nos votos da Patrulha da Noite. Aegon teve 2 filhos. O primeiro era o Aenys, filho dele com a Rhaenys, né, que já tinha morrido lá em Dorne, e ele tinha também o Maegor, filho dele com a Visenya. E o reinado dele foi longo, né? Aegon
Aegon morreu em Pedra do Dragão com 64 anos em paz, e depois disso o filho deles, Aenys, tomou o Trono de Ferro. No próximo vídeo a gente vai falar do reinado de Aenys Targaryen. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou dessa conquista e do reinado de Aegon Targaryen. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Me segue no Instagram para acompanhar o conteúdo que eu levo para lá. Tchau e até o próximo vídeo.